Antigamente, em meados de 1864, era São Marcos de Italac. Atualmente, ao completar 60 anos de emancipação política, é a capital gaúcha dos caminhoneiros. Assim é São Marcos, a terra da festa de Nossa Senhora Aparecida e dos motoristas, da Fena Marco e Fena Suco, do encontro de carros e de caminhões antigos, do Musimarco, da Marcofest e de outros tantos eventos que elevaram e destacaram o nome deste município. São Marcos da CDL, da SIC, da Associação dos Motoristas, do Projeto Vida, da APAI, da Fazenda Terapêutica Nossa Senhora de Fátima, dos CTGs de Ucado e Porteira da Serra, de seus inúmeros piquetes de laço e da cavalgada feminina. Cada entidade com seu legado e que complementa e engrandece a história do próprio município. Segundo pesquisa, e conforme o relato de historiadores, esse município iniciou quando Antônio Machado de Souza concebeu a ideia de abrir uma estrada que ligasse Montenegro às Campinas Verdes de São Francisco de Paula, através do Rincão de São Marcos, região até então muito habitada por índios. Assim se deu a chegada no território, que após 1880 passou a receber seus primeiros imigrantes, e por volta de 1885 organizava-se oficialmente a Comissão de Terras, destinada a distribuir glebas aos recém-chegados e a orientá-los nas atividades que iriam desenvolver. Pertencendo a São Francisco de Paula até 1921, São Marcos anexou-se a Caxias do Sul ainda naquele ano. Até 1923, o município de Caxias construiu uma estrada ligando São Marcos com a sede. Vários agricultores se instalaram no atual distrito de Pedras Brancas. Iniciou-se assim o ciclo da madeira neste local. A partir de 1930, aparecem os primeiros caminhões, que substituíram os carreteiros por causa de seus rodados. A novidade facilitou o transporte e influenciou e foi determinante na criação do município, que já foi também reconhecido popularmente após a década de 70 como cidade-escânia, pois tinha comprovadamente o maior número per capita de caminhões Scania no mundo. O setor de veículos pesados trouxe impacto significativo na economia local e grande desenvolvimento, além de ter gerado muitos empregos, não só para São Marcos, como para toda a região. E a história do motorista ela é bem interessante, porque São Marcos, se a gente for ver, ela é um município limite, que liga a região da Serra com os campos de cima da Serra. Então, por aqui, sempre foi uma rota de passagem, né? Nos tempos dos tropeiros, que traziam gado, carreteiros, que traziam madeira, principalmente a madeira, né? Para te ter uma ideia, naquela década, primeira década de 1900, até 1915, aqui no perímetro urbano, digamos assim, de São Marcos, nós tínhamos mais de 13 serrarias. Então, para ver como era importante esse recurso natural para a economia da região. Toda essa produção precisava de transporte. Então, os carreteiros eram responsáveis por transportar essa madeira que vinha aqui de Bom Jesus, São Francisco de Paula, viagens que eram umas epopeias, segundo a declaração dos antigos, né? Uma viagem de carreta daqui para Caxias demorava mais de uma semana. E a nossa praça central hoje, do jeito que nós conhecemos, ela não era assim, ela era um banhado. Então ali era um parador, como se chamava, né? Outro marco no município foi a construção da BR-116 no final da década de 1930, recebida com entusiasmo e até certa incredulidade pelos moradores. A obra, inaugurada em 9 de novembro de 1941, em
influenciou fortemente nas atividades de transporte de carga no município. O franco desenvolvimento de Caxias foi fundamental para isso. Por quê? Na época, São Marcos, como distrito de Caxias, era um grande produtor de hortifruti granjeiros. Nós fornecíamos comida para Caxias. E na época o prefeito de Caxias disse, não, nós precisamos que isso aqui chegue para nós mais rápido. Está muito demorado. Nós precisamos de melhorar o acesso a Caxias. Então fizeram o trajeto da nossa BR-16 por aqui, pela nossa serra, né? A emancipação de Caxias do Sul ocorreu em 9 de outubro de 1963, pela Lei Estadual nº 4.576. São Marcos deixou de ser distrito e se tornou oficialmente município independente. Essa ideia de emancipar São Marcos já era bastante comentada entre na sociedade. A gente precisava então deflagrar esse movimento. Aí nós nos organizamos aí em 4 ou 5 e aí então, para a gente ter mais segurança, como os padres sempre no Brasil, desde a descoberta do Brasil, foram os que estavam à frente dos movimentos, vinham padres para orientar os imigrantes. E como eles eram pessoas que dirigiam essas comunidades, pensamos que eles poderiam valorizar essa ideia da emancipação. E então nós procuramos fazer uma reunião com eles. Quando a gente imaginava que estava tudo pronto, veio uma notícia de que faltavam alguns habitantes. A população não era suficiente. Eles não queriam, não era que não quisessem por serem contra a emancipação. Alegavam que São Marcos era muito pequeno, como no Brasil, quem é que ia saber quem era São Marcos? A passo que dizer que era de Caxias, fora de do estado, foi feito o plebiscito entre sim e não. Aí o resultado foi francamente favorável à emancipação, não deixou nenhuma dúvida, né? Após emancipado, veio o crescimento no avanço dos setores primários. Ao longo das primeiras décadas, São Marcos enfrentou grandes desafios, pois teve que construir sua infraestrutura básica, como saúde, educação e segurança. Com o passar dos anos, se consolidou como um polo agrícola, especialmente na produção de uvas e vinhos. Além de um povo ordeiro e trabalhador, a educação sempre se fez presente. O ensino antigamente era difícil, porque não tínhamos nada, assim, caderno. Era usada a lousa. Então essa lousa passava de um menino, de um aluno para outro. Muitas vezes deixavam cair, então quebrava. Então, o que acontecia? Eles pegavam um pedacinho de lousa cada um para escrever, para aprender a escrever. Não é que nem depois as outras escolas que fui, então eles tinham mais possibilidade de comprar. O transporte da professora também era difícil. A minha ida até na Zona Cardoso, eu pegava qualquer caminhão que passasse na faixa na época, ia até na linha Edite. Da linha Edite ia a pé até o Riachuelo. Depois do Riachuelo, então eu parava na casa de um tio, para depois do dia seguinte ir até na Zona Cardoso. Eram 19 quilômetros. Então agora, veja a maravilha de agora, tudo em mão, né? Tanto o transporte como o ensino, tem caderno, tem lápis, tem tudo o que o aluno e os pais querem, né? Então a diferença era grande. Nós tivemos investimentos bastante fortes na área da educação, né? Dando toda a infraestrutura para nossas escolas, desde quadra esportiva, melhoramento da biblioteca, compra de equipamentos para os nossos professores, para ter material para poder aprofundar cada vez mais o conhecimento dos nossos alunos. Então, foi um crescimento muito grande, também na área do transporte.
queremos zerar a fila da educação infantil. Após 60 anos, hoje o município tem área territorial de mais de 256 km² e conta com quase 22 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE realizado em 2022. Além de ser um importante polo econômico da indústria metalúrgica, moveleira, vitivinícola e, claro, dos transportes, permanece após 6 décadas ainda muito forte na pecuária e na agricultura, com larga zona de parreirais que cobrem várias encoxilhas, vislumbrando nestes um dos mais belos espetáculos da natureza. Além dos eventos, suas principais atrações turísticas são o Monte Calvário, Igreja Matriz, Ponte do Rio das Antas, Vale do Rio São Marcos, Linha Tuiuti, Praça Dante Marcucci, Sala Cultural Vida de Caminhoneiro, Casa do Artesão, Arquivo Histórico Padre Marcos Amai, Museu Paroquial, entre outros. O que eu gostava de fazer mais os filhos e os caça-talentos. Não tinha onde se apresentavam comigo. Depois eu fiz a feira do mobiliário. Eu, como diretor cultural, né, juntamente com a direção, a gente então construiu esse espaço, que é denominado Sala Cultural Vida de Caminhoneiro, para que a gente pudesse trazer aqui para dentro toda essa história, todo esse conteúdo que faz com que São Marcos seja reconhecida como a capital gaúcha dos caminhoneiros. Hoje, em São Marcos, nós temos criado um museu arqueológico, um museu religioso e temos também o nosso arquivo histórico e nossa biblioteca. Então, tudo hoje está muito centralizado em Deus para realizar esta criação e almejar cada vez mais a nossa cultura e o nosso turismo. Estamos de parabéns, estamos realmente de parabéns, Marcos. Cada vez investir ainda mais na nossa cultura e no nosso turismo. A emancipação permitiu que São Marcos criasse sua própria estrutura para atender cada vez mais e melhor as necessidades da população. Estes 60 anos nos permitem olhar para o passado com alegria e comemorar sua trajetória, mas também olhar para o futuro, refletindo sobre as novas metas, desafios e conquistas que virão. Apesar de ser uma cidade pequena, tem uma enorme vocação para o desenvolvimento. As novas gerações estão buscando criar cada vez mais novas oportunidades para o município. São Marcos sempre acreditou que o desenvolvimento se alcança quando nos conectamos com a região. A passagem da BR-116 por aqui, na década de 40, e a pavimentação da Rota Saúda, no ano em que completamos 6 décadas de emancipação, são um exemplo de que as suas gerações lutam por um mesmo propósito. Nossos setores produtivos se complementam e, assim, giram a economia, geram empregos e levam o nome desse município para além fronteiras do país. Para mim é uma alegria muito grande poder ter sido prefeito, chegando aos 60 anos do nosso município de São Marcos. Com certeza um município com grandes obras, com grandes ações, né? A gente cresceu muito nesses últimos anos nas pavimentações urbanas no nosso município. E dizer do interior também, um crescimento muito grande em pavimentações de asfalto. Nós estamos chegando a 45 quilômetros de asfalto, então creio que é um crescimento grande, um desenvolvimento muito grande para os nossos agricultores, para as pessoas que trabalham lá com a agricultura, mas também para a área do turismo. Então eu vejo que o turismo em poucos anos aí vai chegar muito forte no nosso município porque a gente colocou infraestrutura em todos os setores. Então, tendo a infraestrutura, agora cabe à iniciativa privada, com o apoio do poder público, começar a desenvolver pousadas, parques, e a infraestrutura já está colocada. Então, agora é mais alguns passos, logo ali, nós vamos ter o setor do turismo muito forte no nosso município de São Marcos. Pensamos no futuro da cidade e do campo.
na inovação para os nossos negócios e almejamos que o turismo aqui cresça. É tempo de nos orgulharmos de 60 anos de emancipação. É tempo de projetarmos um futuro promissor. Fé e união sempre estiveram presentes neste povo, tão devoto da padroeira do Brasil. São Marcos é marcada pela religiosidade. Desde os primeiros poloneses, quando chegaram, se instalaram aqui, uma capelinha aqui na nossa praça, no centro, e pessoas com muita devoção, em épocas difíceis, a religiosidade ajudou-os a sobreviver, a se manter e a trabalhar e dar conta das dificuldades da época, épocas difíceis. E isso foi passando de geração para geração, influenciando as novas gerações, esse cuidado com a fé, com aquilo que eles trouxeram lá das suas terras de origem. E eles cultivaram dentro da casa isso. Era na casa, era no trabalho, era nos encontros. 100 anos de paróquia São Marcos, esse ano, 100 anos. Então nós ainda colhemos esse fruto de devoção, espiritualidade e fé desses nossos primeiros que aqui vieram. Os tempos modernos são jeitos novos de cada um viver a sua religião. Não necessariamente precisa ir no lugar físico, mas isso não significa que dentro não tem a religiosidade que a pessoa leva com ela. Não vem aqui no espaço, mas ela tem a fé. Essa religiosidade e devoção à Nossa Senhora Aparecida veio com uma necessidade. E como essa é a terra dos caminhoneiros, em um período muitas mortes, muitos acidentes. E isso tomou conta da comunidade, foi uma comoção e uma preocupação. E os padres que aqui estavam se envolveram, junto ao pedido dos motoristas, de ir à Aparecida do Norte, trazer uma imagem. E a partir desse momento, os acidentes diminuíram, as mortes diminuíram e a devoção aumentou. A festa que nós temos hoje é uma festa muito grande e essa devoção à Nossa Senhora, ela está na casa das pessoas. Não é a devoção a uma imagem só, mas é uma história envolvida nisso, né? A cidade que se envolveu para isso. E quando a imagem chegou em São Marcos foi uma carreata, uma comoção, porque eles tinham uma esperança nessa vida, né? Para diminuir os acidentes e muitas famílias perdendo seus entes queridos. E hoje a gente tem uma festa que é a maior festa da cidade hoje, Nossa Senhora Aparecida. São Marcos e Léo, padroeiro, nós temos a nossa festa, mas a festa maior de devoção, maior, é Nossa Senhora Aparecida. Ela, como mãe, cuidou dos motoristas, e quando o motorista compra um caminhão ou uma empresa compra um caminhão novo, eles vêm aqui, fazem questão de vir aqui na frente da gruta pedir a bênção. E a gente faz esse momento de bênção no caminhão. Nossas festas são maravilhosas. Por quê? Porque os salões estão sempre lotados, 400 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas. Conforme a capacidade de cada local, as pessoas da comunidade se envolvem na gratuidade. Os festeiros, as pessoas se envolvem para fazer aquele momento de festa e, claro, dentro da festa, a celebração, o trigo, a novena, a devoção. Então é uma soma de forças. A festa é construída a muitas mãos e é voluntariado. Isso nós ainda não perdemos. Em muitos lugares já se perdeu essa gratuidade da comunidade. Aqui nós temos essa riqueza. Nosso povo, ele se empenha, é convidado para ser festeiro. Tem pessoas que foram festeiras inúmeras vezes. E eles aceitam com carinho e se dedicam, e a comunidade abraça. E não podíamos deixar
de lembrar uma figura marcante e eterna que levou o nome de São Marcos por todo o país. Destacamos aqui a história do são marquense Geraldo Mioto, nosso querido General Mioto que viveu, atuou e muita relevância e contribuição deixou para sua terra natal, até sua ascensão nas Forças Armadas. Tanto meu pai quanto minha mãe são naturais de São Marcos. E pelo meu pai ter seguido a carreira militar, a gente acabou morando em várias cidades diferentes, inclusive em países diferentes. Mas o meu pai sempre fazia muita questão de que no primeiro dia de férias, tanto as férias de inverno quanto de verão, a gente fosse para São Marcos. E a gente habitualmente passava todas as nossas férias em São Marcos. Eu lembro de meu pai, a gente chegar, meu pai acordava e já saía para encontrar os amigos dele, voltava para almoçar, de tarde passava a tarde na rua, porque ele tinha que encontrar todo mundo, né, que eram, enfim, os amigos dele, a família. E eu e meu irmão, a minha mãe, que também é são marquense, engravidou, né, da gente em outros locais, estava grávida, mas meu pai e minha mãe sempre fizeram questão que minha mãe viesse, né, fosse, na verdade, para São Marcos, para a gente nascer. Então, eu e meu irmão, a gente nasceu em São Marcos, mas a gente nunca morou lá. A gente sempre passou as férias lá e a gente sempre gostou também muito de passar. Então, no primeiro dia de férias, a gente também já queria ir para São Marcos. E o meu pai sempre fez, assim, muita questão de falar para todo mundo que ele era de São Marcos. E todos os amigos dele, né, de vários lugares do país, sabiam que ele era de São Marcos. Ele sempre fez muita questão, ele tinha um orgulho de dizer que ele era de São Marcos. As placas do carro dele sempre foram de São Marcos, e até os amigos dele sacaneavam ele. Tá, Mioto, mas vai deixar o carro com a placa? Sim, vou deixar com a placa de São Marcos. Então, todos os carros dele sempre tiveram placa de São Marcos, porque ele realmente fazia questão de mostrar que ele era de São Marcos, e ele sempre fazia muita questão de qualquer feriado, qualquer final de semana livre, qualquer férias, ir para São Marcos. Mas a ligação que ele tinha com a cidade era, de fato, assim, muito grande, e era algo que chamava a atenção das pessoas que conheciam ele e que não conheciam São Marcos, né? Então ele era o gringo de São Marcos. O que sempre chamou de fato muita atenção foi isso, né? Essa questão que ele fazia de falar da cidade dele, de voltar para a cidade dele, porque muitos militares acabam saindo muito cedo, né, das suas casas, da sua família, e constroem as suas famílias e acabam não tendo essa ligação com a sua cidade natal. Isso é muito comum no meio militar, assim. E a gente também, né, quando era criança, adolescente, adorava ir para São Marcos, ficar com os primos, com a família, todo mundo reunido, os natais eram sempre lá. Apesar de a gente podia estar morando em Manaus, mas no primeiro dia de férias a gente ia para São Marcos. Então eu acho que é isso, né? Ele sempre fez muita também questão de retribuir todo esse carinho que ele recebeu da cidade, né? Ele sempre fez muita questão de retribuir isso. E a gente tem, de fato, muito orgulho de dizer que tem essa origem do povo de São Marcos. A minha escolha para falar sobre São Marcos foi porque, como jornalista, eu sempre senti um pouco de dificuldade em encontrar sobre a história. Marcos, que a gente via, sabia, pessoas que já partiram, que escreveram um pouco sobre São Marcos, mas que eu queria ainda mais, principalmente registrado em vídeo. A gente precisa acompanhar a tecnologia, né? E nós tínhamos muita escrita, muitos livros até, mas em termos de vídeo, quando as pessoas me pediam, eu gostaria de mostrar sobre São Marcos, nós não tínhamos isso. Então, eu acabei sendo proponente deste projeto, foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Agradeço à Prefeitura de São Marcos por ter se empenhado em trazer essa verba para cá, porque não somente esse, mas outros lindos projetos foram aprovados, foram como o do Projeto Vida, para contar a história dessa importante entidade de São Marcos, entre outros. Eu quero também que as pessoas possam ter orgulho e, ao dizer eu sou de São Marcos, possam ocupar esse documentário para dizer essa é a minha terra,
ela cresceu, ela é bonita, ela tem história. 60 anos podem parecer apenas uma marca no tempo, mas para São Marcos, eles representam uma caminhada de lutas e vitórias. Um povo que não esquece suas raízes, mas que segue avançando com visão no futuro. E este está nas mãos de uma nova geração que carrega no peito o orgulho dessas origens, mas que também sonha com novas possibilidades. Que São Marcos continue crescendo sem perder a sua identidade, que permaneça avançando, firme e unida, com a certeza de que as próximas décadas dependem do cuidado com o presente e com o futuro daqueles que seguirão liderando, governando e protegendo esta